Nesse vídeo da série Quebrando Dogmas Romanos, pretendo tratar de um assunto que também é muito mal compreendido: os animais que servem para alimentos e os que não servem. Shalom, eu sou o pastor Marcelo. Aqui você estuda as escrituras e assuntos relacionados no contexto original, retornando às raízes da fé. Em primeiro lugar, precisamos compreender que foi o próprio Eterno quem definiu quais animais são puros e quais animais são impuros. E isso antes mesmo de o ser humano receber a autorização do Eterno para se alimentar de animais, antes da época do dilúvio e antes da outorga da Torá no Monte Sinai. Uma vez que na época do dilúvio Hashem determinou a Noa separá-los. Isso não vem de Moshe ou de homem algum, vem do próprio Deus, bendito seja ele. Acompanhe na tela. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Gênesis, capítulo 7, 2. Repare uma coisa interessante nesse texto. Note que a Torá não cita o Eterno mencionando quais eram os animais puros e os impuros. Ele não dá uma lista, o que nos leva a entender apenas pelo texto que Noé, sabia quais eram eles. Ele sabia distinguir uns dos outros. Isso porque a Torá do Eterno já existia mesmo antes de ser outorgada no Sinai ao povo de Israel. Ela era oral. Veja que o apóstolo Pedro afirma que Noa era pregador da justiça em 2 Pedro 2, 5. Isso quer dizer que este homem de Deus anunciava a Torá, que é a justiça de Hashem. Noa anunciava a Torá que ele conhecia na época, o que já havia sido revelado até então. Mas, até este momento da história, o homem ainda não comia animais, apesar de saber distinguir quais eram puros e impuros. Aí, podemos perguntar, por que da distinção? Ele precisava saber, principalmente, por que os sacrifícios que ofereciam ao Eterno tinham que ser de animais puros. No entanto, como já disse, eles ainda não comiam animal algum. Somente após o dilúvio, o Eterno permitiu o ser humano se alimentar de animais. Veja na tela. Tudo que vive e se move lhes servirá de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Gênesis capítulo 9, verso 3. E aqui está um ponto em que muitos se apegam para alegar que pode comer qualquer animal. O texto fala: tudo o que vive e se move lhe servirá de alimento. Aí, muitos dizem: veja como o Eterno permitiu comer qualquer animal. Entretanto, eles não param para pensar que o mesmo verso também diz o seguinte: assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. É preciso que sejamos coerentes ao estudarmos as Escrituras. Apesar de o Eterno, desde o princípio, ter dado os vegetais para comer, o homem não come qualquer vegetal, pois há vegetais que não são comestíveis, e há até aqueles que são venenosos ao ser humano. O texto também diz: agora lhes dou todas as coisas. Isso, por acaso, significa que o homem possa comer terra, pedras, madeira, aço? Consideremos então que o princípio é, no mínimo, o mesmo para os animais que o Eterno agora estava autorizando o homem comer. Ou seja, mesmo o texto dizendo tudo que vive e se move lhe servirá de alimento, nem tudo pode ser comido. Assim, o princípio a ser observado é que apenas coisas permitidas pelo Eterno podem ser comidas, ou seja, os animais puros. E isso é claramente entendido no decorrer das Escrituras. E até mesmo nos textos da Brit Hadashah, conhecido como Novo Testamento. Porém, como sabemos bem, a revelação do Eterno acerca de sua vontade ao homem é progressiva. Ou seja,
ela amplia a cada geração. E foi isso que aconteceu. Quando o Eterno tirou o povo de Israel do Egito para fazer deles uma nação, eles precisavam das leis do Eterno para se tornarem uma nação sacerdotal. Então Hashem lhes entregou a Torá escrita, e com ela os mandamentos acerca dos animais puros que servem de alimentos e dos animais impuros que não servem de alimentos. Acompanhe na tela. E o Eterno falou a Moshe e a Aharon, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: Estes são os animais que podeis comer de todos os animais que há na terra. Podeis comer todo animal que tenha a unha fendida, dividida em duas, e que rumina. Levíticos 11, 1 a 3. Todo este texto de Vaikra, Levítico, é uma instrução acerca dos animais terrestres que podem ou não serem comidos. Ele é uma ampliação, agora em texto, do que já havia na Torá oral antes do Sinai, trazendo agora exemplos claros de quais animais são permitidos e quais são proibidos. Percebemos com isso, mais uma vez, como a Torá do Eterno é didática e orientadora. Nestes versos que lemos, o Eterno inicia a instrução falando sobre os animais terrestres, pois o texto nos diz: de todos os animais que há na terra, indicando para nós que falará dos demais animais, como as aves ou animais dos céus, e os peixes ou animais que vivem nas águas. E em todas essas partes estão orientações bem claras para que se possa realmente distinguir os tipos de animais. Note que nesses versos, falando sobre os animais da terra, o texto destaca as características dos animais permitidos, dizendo: Podeis comer todo animal que tenha unha fendida, dividida em duas partes e que rumina. Perceba que há duas características bem claras e interligadas. Eles precisam ter unhas fendidas em duas partes e precisam ruminar. Não é uma coisa ou outra. São as duas características no mesmo animal. Assim, do verso 4 ao 8 são mencionados os animais que têm uma ou outra dessas características e, por isso, são proibidos. Entre eles, o camelo, a lebre e o porco, por exemplo. Da mesma forma, a continuação do capítulo 11 de Levítico, Vaikra, também menciona os animais aquáticos, os marinhos ou de rios e lagos. Veja, de todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer todas as que possuem barbatanas e escamas. Mas todas as criaturas que vivem nos mares ou nos rios, que não possuem barbatanas e escamas, quer dentre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer dentre todos os outros animais das águas, serão proibidas para vocês. Por isso, não poderão comer sua carne e considerarão impuros os seus cadáveres. Tudo o que vive na água e não possui barbatanas e escamas será proibido para vocês. Levítico 11, verso 9 a 12. Vejam que o texto diz claramente que eles precisam ter escamas e barbatanas, sendo proibidos os que têm apenas um ou outro. Além do mais, no verso 10, fala também das pequenas criaturas aquáticas e as criaturas que vivem na água, dizendo que eles também não são alimento. Isso quer dizer que o camarão, ostras e demais frutos do mar são proibidos pelo Eterno, de acordo com o texto da Torá, que foi dita a Moshe pelo próprio Eterno. E há ainda, no mesmo capítulo 11, a menção a respeito dos animais do ar e criaturas que enxameiam o solo. São também proibidos, pois não são alimento, ou seja, dentro da palavra do Eterno, são imundos. Até aqui, vimos que a Torá, seja ela oral, desde antes do Sinai, ou a escrita a partir do Sinai, que o Eterno estabeleceu os princípios para a alimentação do homem. E claro, ainda há coisas que não estão sendo contempladas nesse breve comentário, como comer vísceras, por exemplo, mas podem ser tema de outro estudo. No entanto, talvez você se questione que todos os textos mencionados estão no chamado Antigo Testamento e nada no Novo. Minha resposta para você é que os mandamentos do Eterno já estavam
massificados na mente das pessoas, e para eles que viviam na época de Yeshua e dos apóstolos, tudo aquilo era muito natural. Todos sabiam, naturalmente, o que era e o que não era alimento. Vejamos rapidamente um exemplo. Um dos textos que é muito utilizado para tentar comprovar a anulação do mandamento a respeito dos alimentos é Atos 10. Observe alguns versos. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e, em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Atos 10, verso 9 ao 16. As pessoas costumam pensar que este é um texto que mostra o Eterno dizendo a Pedro que ele poderia comer qualquer animal, uma vez que, na visão dele, que viu como um grande lençol contendo toda espécie de animais, o Eterno lhe mandava matar e comer. E o apóstolo responde dizendo que nunca comeu algo imundo, pelo que ouviu a resposta do Eterno para não tornar impuro o que o Eterno tinha purificado. Porém, infelizmente para essas pessoas, o contexto não é sobre animais, mas sobre pessoas de outras nações. No início, Pedro até poderia ter se confundido com a visão, mas logo ele compreendeu. Assim que os enviados de Cornélio chegaram, o apóstolo teve a revelação do que se tratava. E podemos compreender isso no decorrer do capítulo, alguns versículos à frente. Veja. Conversando com ele, Pedro entrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Atos 10, versos 27 a 29. Note que, conforme disse acima, Pedro compreendeu sobre o que se tratava a visão, e não era sobre comer animais imundos, mas sobre ele deixar de lado as tradições, halahot ou dogmas, e se aproximar dos gentios para lhes ensinar acerca da Torá e do Messias Yeshua. Por isso, o argumento usado por alguns para dizer que podem comer de tudo é quebrado com a Torá e com a própria vida dos apóstolos, que obedeciam à Torá do Eterno. Assim, fica claro para nós uma coisa muito importante. Não é apenas o povo de Israel que precisa saber distinguir os animais puros e os impuros, o que é alimento e o que não é alimento, mas todos aqueles que querem servir ao Eterno, seguindo o Messias, todos que se achegam ao Eterno e ao povo. Que Hashem nos abençoe. Até o próximo.